amigo João Maltz, que eu digo para ele assim, eu conheço o João há pouco mais de um mês e pouco, mas parece que eu conheço o meu querido amigo João há 50 anos. Tá o brilho desse cara, e eu me sinto assim como se alguém que estivesse trazendo mais ainda para o mercado o brilho do meu querido amigo João Maltz. Bom dia, João. Bom dia, Glauco. Fico até, de certo modo, constrangido. Que é isso? Nada, o com João os elogios. É um queridão. Mas agradecer mais uma vez o convite. É sempre um prazer voltar e conversar contigo e trazer para a audiência as coisas que vocês talvez tragam, principalmente para a audiência gaúcha, né? Como nenhuma outra estação é capaz de trazer. Então, vamos abordar assuntos que são sempre importantes. Um beijo grande e obrigado ao Marcelo Comaceto, que é um grande apoiador, ele e a família dele. Nosso carinho enorme aqui pela família Comaceto, defensora da liberdade, intransigentes defensores de valores e principalmente da liberdade. Um abraço, um excelente desejo, um excelente final de semana para os Comaceto. Até porque sem liberdade não existe indivíduo, né? Exato, João. Nós vamos aqui, ó, essa hora hoje vai ser curta, eu vou avisando. E se o Júlio me autorizar aqui, pelo portal, a gente pode invadir um pouquinho o horário, tá? Mas eu preciso ter autorização do patrão, senão depois ele me puxa as orelhas, tá? João, querido, nós dividimos o programa em 2 momentos, mas eu vou explicar por que eu estou tão excitado, porque a conversa na recepção com o João Maltz me deixa... Só a conversa na recepção, com as indicações de leitura que o João trouxe para a gente, para esse final de semana, para esse mês, já me deixaram mais feliz, porque eu me sinto muito feliz cada vez que eu venho para este microfone, mas me sinto mais feliz ainda quando eu converso com o João. João Maltz, nós vamos fazer 2 momentos aqui no programa. No primeiro momento nós vamos tratar objetivamente da atualização da lista do Donald Trump, porque isso é importante para nós, né? Muito. As pessoas, cada vez mais nós nos damos conta, e as pessoas começam a se dar conta da importância da vitória do Donald Trump, da virada civilizatória que isso pode significar, né? E cujos efeitos, Glauco, desculpa te interromper. Não, o microfone é teu. Cujos efeitos práticos, inclusive, já podem ser, em algumas... Já podem ser sentidos. Já podem ser sentidos, né? E aí já entra o soft power americano, né, do Trump. Inclusive, o melhor exemplo disso essa semana pode ser visto na questão imigratória e por consequência também de narcotráfico, em que ele, com um simples tweet, resolveu o problema, né? Ou em tese, pelo menos, recebeu da presidente mexicana já um feedback de que ela adotaria providências para conter aquilo que durante 4 anos não foi possível conter, né? E disse com aquela simplicidade do Donald Trump, com aquela tranquilidade. Vou te sobretaxar em 25% tudo que vier daí. Vou inviabilizar o teu comércio com o país. E disse isso pro Trudeau também, né? Disse pro Trudeau. Pro norte e pro sul. Não, e isso mostra que a persuasão, ao contrário do que os democratas adoram, não precisa ser com armas, né? Não. Mas na verdade, tu tem o hard power, que eles chamam, né? Que é a utilização efetiva do poder bélico, mas se tu tem um líder respeitado e que consegue dissuadir por atos e palavras, tu não precisa entrar em guerra. E muito por isso já também nos permite imaginar que ele conseguirá certamente chegar num bom termo em relação à guerra da Rússia e Ucrânia, e espero que ele consiga chegar até aqui. Eu tenho um exemplo maravilhoso dessa semana, que tu falou de fronteira. O responsável pela segurança das fronteiras agora é o Tom Homan. Cara, é uma muralha. Uma muralha. E o prefeito de Denver, no Colorado, começou a entrar em divergência com o Tom Homan, dizendo, olha, quem vier para cá, eu vou facilitar as pessoas virem para cá. O Tom Homan mandou no ar a seguinte frase, João.
Ele e eu concordamos em eu vou colocar ele quer ir para a cadeia e eu estou com vontade de colocar ele na cadeia. É que, na verdade, isso veio de uma entrevista do prefeito dizendo que ele era contra a deportação em massa e que ele estava disposto, inclusive, a ir preso para evitar que isso acontecesse. E o Roma disse, eu concordo contigo. Exatamente. Concordo contigo que tu devas ir para a cadeia e concordo contigo que eu vou te colocar na cadeia. É aquela coisa assim, é a simplicidade direta, né? Com a força, dizendo o seguinte, olha, tem certas coisas que não se transige mais, né? E essa transigência e a incapacidade, muitas vezes, de se fazer o óbvio, de se fazer o simples, é que nos trouxe, de um modo geral, e aí... claro que a gente sempre tem os Estados Unidos como um parâmetro importante, né, para tudo que acontece no mundo, e na medida em que, com os últimos governos democratas, notadamente a partir do Obama, houve essa guinada radical à esquerda nos Estados Unidos, a gente tem essa dificuldade de muitas vezes fazer o óbvio. E o que o Trump está fazendo é o simples. Como é que ele conquistou uma parte do eleitorado que era, até pouco tempo atrás, completamente avesso à figura do Trump? E é o discurso, né? É o discurso também nacionalista. Exato. Né? E também o americano ele preza muito essa questão da liberdade. Ele não admite que o Estado entre na sua casa e faça o que bem entender. Exato. E essas políticas woke, elas já tinham ultrapassado muito esse limite. E demorou mais do que a gente esperava, mas os americanos entenderam, retomaram aquilo que é o mais caro a eles. Aquilo que nós falávamos na recepção. Ou seja, primeiro, tu é submetido a uma argumentação, que nós chamamos de narrativa, né? É um recurso retórico, e aí tu vai atrás da afirmação desse recurso. Primeiro tu aceita. Os caras estão dizendo porque é. Né? Aí chegou no momento assim, não, mas não é bem assim, porque eu começo a receber informação. Esse é o segundo momento, que eu vejo que a linguagem está diferente do fato. Mas isso... E o terceiro fato é quando eu questiono, como está começando a acontecer. Mas é que agora. Isso só foi possível, e eu gosto muito de acentuar isso, Glauco, graças às redes sociais. Sem dúvida, claro. Porque antes a fonte da informação era NBC, falando dos Estados Unidos, ABC, CNN. As pessoas tinham uma única e uniforme fonte de informação. A partir do momento em que, através das redes sociais, outras pessoas com um caráter informativo, como vocês fazem aqui, passaram a ter um espaço para difundir ideias e fazer as pessoas terem juízo crítico das coisas. Despertar o questionamento nas pessoas. Aquilo que a CNN está falando sobre o Trump, que ele é misógino, que ele é homofóbico, que ele é islamofóbico, que ele é isso, que ele é aquilo. É verdade? Vamos começar com um nome aqui, exatamente dentro dessa linha. Scott Bessent. Scott Bessent, secretário de Tesouro americano, indicado, né, é o diretor financeiro do país, tá? É responsável por fazer as recomendações sobre as políticas financeiras domésticas e tal, incluindo as que envolvem impostos e economia. Ele também administra a dívida dos Estados Unidos. Ele é um CEO, Scott Bessent, de um fundo de hedge, fundador da Key Square Capital. Trabalhou antigamente para George Soros. E também é conselheiro de Trump e doador da sua campanha. Se confirmado, e já foi confirmado, ele se tornará a primeira pessoa LGBTQ+, a liderar o Tesouro e uma das poucas a serem confirmadas pelo Senado para um cargo no gabinete republicano. O que tem assim nessa informação? Primeiro, o Trump não tem, se fosse
homofóbico não traria o Scott. E se ele fosse um ignorante, não traria para perto jamais alguém que trabalhou com George Soros. Que é um inimigo... Que é um inimigo visceral. E que uma pessoa hoje muito próxima dele, que é o Musk, tem um conceito muito interessante sobre o George Soros. Ele diz que o George Soros odeia a humanidade. Sim. Então, isso demonstra... Sim, quem disse isso foi o Jordan Peterson. E com razão. Exato. Inclusive o Musk replicou isso no Joe Rogan. Isso mesmo. No podcast do Joe Rogan. Então, quando os fatos desmentem a narrativa, fica indefensável. A linguagem se perde. Só que a gente tinha dificuldade para contestar esses fatos, porque justamente não havia espaço de manifestação de quem justamente queria contestar isso. E mais do que isso, a primeira Chief of Staff... Sim, bem lembrado. A Suzy Wiles... Wiles. Ela é a primeira Chief of Staff na história da Casa Branca. Da Casa Branca. O Trump hoje tem 9 mulheres indicadas, e veja bem, Glauco, é importante que se diga, não são para cargos secundários no governo. Não, primeiro escalão. São cargos de primeiro escalão, que dependem de aprovação do Senado, do Congresso. O que revela que tudo aquilo que se diz e se atribuía a ele e que serviu muito tempo como discurso da esquerda, que, aliás, a esquerda adora fazer isso com todos aqueles que, de alguma maneira, podem colocar em risco o discurso e o modus operandi, da esquerda de um modo geral. A demonstração que ele nos dá agora é que ele é uma pessoa extremamente pragmática. Ele vai fazer aquilo que for necessário para colocar em prática as ideias dele. Ele aprendeu. Na verdade é o seguinte... Totalmente. Debaixo de uma cacetada atrás da outra, durante o mandato, depois do mandato, aprendeu. O Donald Trump está vindo back to the basics, de volta ao básico, ouviu o eleitorado, propôs algo que o eleitorado realmente estava necessitado, E está voltando. Aí, só com um complemento, tanto a Suzy Wiles, que é essa que tu mencionou agora, foi a primeira chefe de staff da Casa Branca, assim como esse que tu chama de border czar, o czar das fronteiras, que é o Thomas Homan, esses caras não vão precisar de aprovação do Congresso. Esses já estão dentro, Outros que estão já dentro nesse processo é o Elon Musk e o Vivek Ramaswamy. E o Vivek, e aí entra uma outra característica do Trump, a inclusão. Veja o seguinte, ele trouxe um indiano, de origem indiana, o Vivek. Que foi contra ele nas primárias. Exato. Foi violento. E aí chamam o Trump de vingativo. Ele trouxe um latino... Não vamos esquecer também da Tulsi Gabbard. Isso. Também está no governo. Também está no governo. E Glauco, ele traz um latino para um cargo que diz muito do que a gente espera que aconteça na América do Sul, que é o Marco Rubio, que é filho de imigrantes cubanos. Então é um governo, pelo menos as indicações são, elas dependem de aprovação do Senado, mas que mostram que ele, ao contrário do que se dizia, não apresenta quaisquer das características que eram atribuídas a ele propositadamente. Não, e vou dizer, tem mais uma coisa importante nisso que tu está dizendo, que diz respeito à questão técnica. Nenhum deles está dissociado da questão técnica, mas são essencialmente americanos, são americanos, todos eles, E são patriotas. O termo patriota, que virou... Aqui é um pejorativo, de modo equivocado, porque... Mas proposital. Proposital, Isso está voltando, as pessoas estão começando de novo assim, Make America Great Again,
né? E é muito importante esse sentimento, porque isso difere, por exemplo, país de nação, né? O que é uma nação? Nação é um conjunto de coisas, dentre os quais um orgulho que eu tenho de fazer parte desse grupo, desse território, desse espaço aéreo, desse subsolo, desse mar territorial, debaixo de uma bandeira, de um hino, né? Isso são coisas que as pessoas não perdem em ter. Mas esse patriotismo é tornado, é vilificado, é amaldiçoado com o tempo. Isso está mudando, né? Ele está trazendo também um cara que hoje que eu assisto ele com frequência no canal Newsmax, que é o Sebastian Gorka. Né? O Gorka, eu acho que é russo, até ele fala meio enrolado. Né? Ele é um caso que nem o Ramaswamy. É um sujeito que provavelmente seja naturalizado americano, mas é um defensor do Trump, um defensor dos valores conservadores diariamente. Ele, quando saiu do governo Trump, no primeiro governo ele trabalhou no governo Trump, ele saiu, sabe-se lá por que motivo, mas mesmo tendo saído, ele não deixou de ser leal aos valores que levaram os dois à Casa Branca no primeiro momento. Então, esse é um outro recurso. E uma outra característica importante que o Trump nos mostra é que ele conseguiu atrair para o governo e em termos de apoio àquilo que ele pensa, para a gente ver como as ideias são importantes, né? As ideias são mais importantes do que o indivíduo, porque o Musk, a vida inteira foi democrata. Toda. A Tulsi foi democrata também. Democrata. O próprio Trump foi democrata. Eu ia chegar lá. O Trump, democrata. A primeira vez que ele tentou sair candidato foi pelo Partido Democrata. Depois ele foi independente, enfim, aí ele está cercado. O Kennedy está no DNA. Kennedy, democrata. Então, isso nos mostra que, ao contrário, e aí, falando aqui como leigo, né? Mas muito se fala da imprevisibilidade do Trump. Eu já acho justamente o contrário. Para mim, ele é um cara extremamente pragmático. Ele sabe exatamente de onde ele quer sair e aonde ele quer chegar. E mais do que isso, ele sabe os meios para fazer isso. Porque, como tu disseste, ele volta hoje muito melhor do que no primeiro mandato. Ele teve um primeiro contato com o chamado Deep State, né, que são aqueles burocratas que acabam colocando amarras no governo e no presidente de ocasião, impedindo que algumas políticas sejam, de fato, colocadas em prática. E hoje ele aprendeu a lidar com esses burocratas. E um dos caras que apoiam ele é o Marco Rubio. Marco Rubio, secretário de Estado, é o principal diplomata do país, o principal conselheiro de relações exteriores do presidente. Atenção, Marco Rubio. Principal conselheiro de relações exteriores. Esse cara que vai fazer é através dele que nós vamos nos comunicar com o governo americano? Sabe, Glauco, às vezes a gente tem que separar o que é vontade do que é realidade, né? Perfeito. Mas eu te confesso que eu fiquei por demais entusiasmado com a indicação do Marco Rubio. Porque também foi um cara que combateu o Trump durante as primárias de 2016. Inclusive, ele era candidato. Exatamente. E o Trump, inclusive, se for buscar, ele descascou, deitou e rolou. Exatamente. O que mostra que ele tem uma capacidade de passar por cima. Né? E esquecer. Ele é político. Mas o que eu falava é que o Marco Rubio, ele nos dá uma indicação muito clara, e aí trazendo para o nosso quintal, de que há uma perspectiva de que a política externa americana para a América do Sul sofra uma guinada em relação àquilo que tem acontecido, principalmente pós-Guerra Fria, que é um foco americano em termos de
China, Europa, e porque a política americana para a América do Sul, ela sempre se caracterizou por ser delegada para segundo escalão do governo americano. Quintal. E o Mark Rubio, ele é um senador muito envolvido com a América do Sul. Extremamente. Talvez seja... a descendência cubana dele, né? E talvez seja... Filho de imigrantes cubanos. Filhos de imigrantes cubanos. Ele tem ojeriza ao regime cubano. Já criticou publicamente o Petro, na Colômbia. Ele tem aversão... A Maduro. Ele já criticou publicamente o Boric, no Chile. Então, ele nos sinaliza de que a política americana para a América do Sul, muito provavelmente, a gente não tem, obviamente, como afirmar, mas muito provavelmente merecerá uma atenção diferente do que a gente tem visto nos últimos, sei lá, talvez nas últimas 3, 4 décadas. Ele é, inclusive, um defensor vocal de Israel e um oponente do Irã, rejeitou, inclusive, os pedidos de cessar-fogo na guerra Israel-Hamas, né? Ou seja, a gente sabe claramente de que lado os caras estão, entendeu? E de que lado estão. Na casa, apoiou a ajuda à Ucrânia para se defender na medida em que pudemos pagar e na medida em que pudemos sustentar. Em 6 de novembro, pediu que a invasão da Ucrânia pela Rússia e a guerra resultante fossem concluídas. E não tenhamos dúvida, isso vai acontecer. Né? Então, assim, por isso que eu digo, a gente tem que separar o que é desejo e o que é realidade. Mas, assim, as indicações, Glauco, elas são muito claras de que os Estados Unidos quer ocupar um espaço que vem sendo ocupado totalmente pela China. Perfeito. A China hoje, se a gente abrir aí no Maps a América do Sul, vai estar toda vermelha. Porque a China tomou conta. Inclusive, essa semana a China... a China... comprou 50% das reservas de urânio do Brasil. E a gente sabe o que se faz com urânio, né? E aquilo que eu falei, não tem problema se a China comprar urânio, mas se a França compra urânio... A gente sabe que está muito sobre energia a gente sabe nuclear. Que ela vai fazer. Não, a gente sabe o que a França vai fazer com o maldito do urânio. Também. Se a China, inclusive, pode trafegar esse urânio agora pelo território da Venezuela, através da Venezuela, e pode ir para o Irã. E pode ir para o Irã. Então a gente deve, muito provavelmente, e a gente não pode esquecer que o Marco Rubio, ele recebeu deputados federais brasileiros que expuseram o que estava acontecendo aqui no Brasil, junto com a Maria Salazar, né? Ele, inclusive, foi um dos políticos americanos que enviou uma carta ao Blinken, o secretário atual de Estado americano, solicitando que fosse revogado o visto do Alexandre de Moraes, por exemplo. E hoje essa carta vai estar lá esperando para ser analisada por quem? Por ele mesmo. Exatamente. Então, há um envolvimento, e principalmente há um conhecimento da situação da América Latina pelo futuro secretário de Estado americano, que, para quem não, assim, muito provavelmente a audiência sabe, mas é o equivalente aqui ao nosso ministro das Relações Exteriores, mas que tem, justamente pelo papel dos Estados Unidos no mundo, uma importância transcendental em qualquer governo americano. Quem é mais velho, como eu, o João é o jovem, vai se lembrar que teve um tempo que a política de relacionamento pós-guerra dos Estados Unidos com a América Latina, ela se dava através do Walt Disney. 2 personagens ficaram bem em voga na ocasião, né? O Panchito, que era um pássaro mexicano, que representava o México, e o Zé Carioca, Joe Carioca, o nosso personagem, que era o papagaio, né? Meu favorito, inclusive. Cacatua, sei lá, periquito, Zé Carioca, né? Que interagiam com o americano Donald Duck, não é o Donald Trump, Donald Duck, o Pato Donald.
Então, a relação que os Estados Unidos tinham no sentido de valorizar e ufanizar, né, alguns países importantes para eles, como o México e o Brasil, na questão já do início da Guerra Fria e no aumento da Guerra Fria, eles já se deram conta que isso aí não é suficiente mais, né, João? Tu tem que ter medidas duras, porque o que aconteceu? Cuba. Cuba foi um calcanhar, é um calcanhar de Aquiles para os Estados Unidos. Não consegue resolver a questão de Cuba. Né? E Cuba não se resolve, mesmo à custa de milhares de mortes e da depauperação humana que vive lá naquela ilha. Né? E o mesmo acontecendo com a Venezuela. Esses tipos de coisas, como Venezuela, Cuba e Nicarágua, não pode acontecer no quintal mais. Eu não posso deixar que isso aconteça no meu quintal. Se eu sou presidente americano, não é uma questão de desejo, é uma questão estratégica. Eu não posso deixar se criar essa erva daninha toda no meu quintal, se eu levar ainda em conta a questão do quintal. E até porque, especificamente em relação a esses países que tu citaste, Venezuela, o México, a própria Colômbia, que inclusive chegou a ser um parceiro muito forte americano na América do Sul, na questão dos cartéis. Perfeito. Né? Por envolver questão até de segurança nacional americana e questão envolver tráfico de drogas. Aliás, o Rubio, por exemplo, quando o Obrador era o presidente do México, ele disse textualmente para ele que ele tinha entregue o país ao narcotráfico. E é verdade. Então, assim, tudo que envolve questão de segurança nacional, a questão da influência, essa questão de ideologia e a questão de comércio americano, os Estados Unidos perdeu a mão aqui na América do Sul. E eu acho que a indicação do Marco Rubio é uma tentativa clara de retomar um pouco esse caminho. E aí que entra a nossa esperança, né? Mas é uma esperança bem fundada. Bem fundada. Né? De que ninguém está esperando aqui que os Estados Unidos vai invadir, vai botar... Não é nada disso. Até porque a gente busca o caminho natural das coisas. Agora, é a força do exemplo, né? O que aconteceu nos Estados Unidos já começou a se alastrar pelo mundo como um rastilho de pólvora, como dizem eles, né? Mas mesmo antes da posse. Como uma liderança forte... É importante, né? É importante. Porque a gente hoje, é fácil observar isso, o mundo passa por uma crise de instituições, ou nas instituições. E eu me refiro, bom, aqui não precisa nem dizer. Nem precisa. Mas em todo mundo, né? As instituições não são tão sólidas como eram. E isso me remete a um dos temas, inclusive, que num dos teus programas foi muito debatido, que é o quanto as instituições são importantes para a preservação do modelo democrático, né? Sem instituição forte não é impossível a democracia, é inviável a democracia. Ela depende. E por que os Estados Unidos é uma democracia tão velha? Porque nós tivemos verdadeiros gênios que primeiro que tiveram que travar uma guerra insana de independência contra o Império Britânico, mas que eram pessoas bem de boas intenções, vamos colocar assim, de lato senso. E de uma visão absurda, pelo menos, à frente do seu tempo. Se não soubessem exatamente o que fazer, já sabiam exatamente o que não fazer. Esse é o aprendizado, né? E eles tinham conhecimento. O que me chama a atenção, Glauco, é que eles tinham, parece que um conhecimento humano das intenções humanas e daquilo que o homem é capaz de fazer, que eles conseguiram expressar isso na Constituição americana de uma forma absolutamente simples, mas que não tivesse problema de entendimento. Inafastável, né? Porque até hoje ela é o norte em termos de liberdade para o mundo. Quando a gente fala em liberdade, a primeira coisa que a gente pensa é a Constituição americana. E nós dependemos disso. A nossa liberdade aqui, em Porto Alegre, ali em Carazinho, em Pando, no Uruguai,
depende da manutenção da Carta Constitucional Americana. E sem quem tiver acesso, quem puder ter acesso, que conheça um pouco do We the People, né? Que eu acho que foi Essa é uma diferença, inclusive, foi o Thomas Jefferson que escreveu. Thomas Jefferson, e foi mencionado aqui pelo Ricardo Sonderman na segunda-feira, We the People, né? Nós, o povo. Que é uma diferença para nossa, né? Exatamente. É que mostra quem manda, né? Quem manda não nós, os representantes. Nós é que mandamos. Por isso que eu fiquei muito brabo essa semana, quando eu soube do Polícia Federal Brasileira. O indiciou Marcelo. Indiciando Marcelo. De quem eles pensam que são? Eles estão fazendo isso com o cara que eu votei, eu coloquei lá. Quem esses caras pensam que são? De achar que podem mexer do jeito que querem com um deputado, um dos mais votados do Rio Grande do Sul. É que, na verdade, eu acho que a gente chegou num ponto em que o raciocínio é inverso. Eles pensam quem vocês pensam que são. Mas aí que tá. Eles não estão do lado certo. Essa é a nossa. Não, nossa com certeza. Né? Mas eles estão fazendo uma visão equivocada. De novo, que nós estamos falando na recepção, questão de linguagem, questão de narrativa, questão de imposição, né? Porque assim, é como se fosse um cachorro latindo e todo mundo num canto com medo. Aí até que se dá conta assim, parei um pouquinho. Né? Aliás, no desenho Aladdin, nunca esqueci dessa cena de 1 segundo no desenho Aladdin, que o macaquinho, que é o macaquinho que é o amigo do Aladdin, o Abu, eles começam a fugir dos soldados e tal. Aí daqui a pouco o Abu pega uma espada e enfrenta um conjunto de soldados. E um dos soldados diz assim, ele tem uma espada. Aí o chefe dele diz assim, mas nós também temos. Né? E quando a gente se dá conta que nós também temos, aliás, nós temos muito mais espadas, não só para nos defender, porque é mais importante se defender, aliás, muito importante, falamos, o Ricardo Sonderman e eu, né? O exemplo do Churchill. O Churchill salvou o mundo se defendendo, João. O Churchill não atacou, não invadiu. Ele conseguiu vencer uma guerra, e eu digo Churchill, viu? Isso é uma opinião pessoal minha. Eu sou fã. Churchill, Winston, Leonard Spencer Churchill, do qual sou fã do Sonderman, sou fã do Churchill, né? Venceu uma guerra se defendendo. Então nós vamos vencer essa guerra nos defendendo. Mas para isso, de novo, não quero ser repetitivo, mas o que vocês fazem aqui, dando voz para uma outra visão de mundo, é que permite com que as pessoas voltem a conseguir desenvolver um juízo crítico das coisas. Porque nós estávamos submetidos a uma narrativa uniforme, nós não tínhamos meios para difundir uma outra forma de ver o mundo, e principalmente de reiterar valores e princípios que são fundamentais para o desenvolvimento humano. Não há dúvida alguma. E que, paulatinamente, sem que as pessoas percebam logo, muitas das nossas liberdades já foram retiradas. Não é porque hoje a gente tem ainda uma aparente liberdade de ir e vir, de ir no cinema, de sair para jantar, que nós temos 100% das nossas liberdades. Eu pergunto, eu ouso questionar, quantas pessoas hoje se sentem seguras para ir no Parcão, por exemplo, protestar? Sobre qualquer coisa. Isso realmente foi... Ou se manifestar em algum lugar público. Está sob júdice. E aí voltando, de novo, a importância da indicação do Marco Rubio. Eu diria que assim, eu fico realmente entusiasmado com essa indicação, porque, de novo, eu não espero que ele faça, que haja uma intervenção explícita aqui, enfim, mas nos mostra que há uma luz no fim do túnel. Antes nós não tínhamos condições nem de enxergar isso. Hoje não, e até porque, como a gente pôde, também acho que essa semana foi mais uma vez divulgado isso,
o Joe Biden teve uma participação importante nas nossas últimas eleições. Muito. Não é muito falado isso. A história vai revelar. Vai revelar. E isso talvez seja o nosso ponto de partida. Aquilo que virá a ser revelado, talvez, pelo Estado americano, a partir do acesso às informações pelo novo governo, e por aquilo que a gente imagina que tenha acontecido em diversos momentos, né? Falo inclusive da pandemia, nossas eleições, e que a gente possa, a partir disso, dessas revelações, de fato, partir para uma mudança. E vai acontecer. Olha aqui, eu quero também, falamos agora em mencionar o nosso pelotão da audiência aqui, o Vilmar Machado, a dona Zilda, a Tatiana Fogaça, Rinaldo Penteado, o meu querido amigo Ari Alcântara. Eu, quando crescer, eu quero ser que nem o Ari Alcântara, viu? Já disse papai do céu, digo, olha, me transforme no futuro num Ari Alcântara. É um cara que eu gosto muito, então meu abraço apertado no meu querido Ari Alcântara. Não conheço, mas eu assisto quando ele participa ele também. É um queridão e eu chamo ele é um compêndio humano, né? É um manancial de informação com o qual eu compartilho aqui, eu tenho o privilégio de compartilhar com os meus amigos aqui, a presença e o contato com o Ari Alcântara. Um beijo na Jupetec, na dona Graciema, no Ricardo, na dona Hélida Long, no Gerson, no Luiz, no Edilson Sela, né, e outros, todos, Fernando Lopes, o Josué da Silva, Luciano Nunes, e outras centenas, que dirá milhares de pessoas que estão nos escutando, estão nos vendo, o César Bonô, e outros tantos aqui, que eu ainda não citei. Mas o João trouxe algumas indicações, eu sugeri a ele, João, como tu é um ratão conservador e um consumidor contumaz de literatura conservadora e correlata, eu queria que tu indicasse para o nosso... Vamos compartilhar com a nossa audiência algumas das tuas escolhas e sugestões. Então, com vocês, a resenha literária do meu querido amigo João Maltz, imperdível. Pelo que ele comentou comigo na entrada do programa, gente, prepare caneta aí e papel aí, e o João vai começar. Vamos lá, João. Suas indicações. Glauco, na verdade, assim, eu, de fato, eu gosto muito de ler. Acho fundamental a leitura. É ela que nos traz conhecimento, mas principalmente capacidade de discernir aquilo que chega até nós. Capacidade de fazer o fact-check, né, digamos assim. De questionar, que nós estávamos falando ali fora. Hoje em dia nós perdemos muito disso em função da instantaneidade da informação. A gente está muito acostumado a consumo rápido, respostas imediatas, né? Tu coloca ali num aplicativo, enfim, e tem a resposta. E é uma coisa que eu tento passar para o meu filho também, a importância de nós não sermos vítimas de algoritmos, né? De sermos teleguiados. E a gente só vai conseguir dominar o algoritmo, que hoje é uma coisa inerente, é uma inteligência inerente à vida humana, né? Tudo que a gente faz envolve algoritmos, mas a gente só vai conseguir ter a capacidade de manter a nossa individualidade, e aqui entra de novo a liberdade, né? Com conhecimento. E eu sempre procuro, só fazendo um preâmbulo rápido, eu sempre procuro naquilo que eu busco como leitura, não apenas aquilo que tem relação com aquilo que eu penso do mundo. Eu acho importante e muito importante entender o outro lado. Perfeito. A gente
saber como o outro lado pensa, o que ele tem como... O que se aproveita daí também, né? Isso, exatamente, né? E em cima disso, e aqui a gente estava falando ali fora, né? Esse é um livro da Karen Boyle, a Calocaína. Ele faz parte... É uma autora, Karen aqui, Boyle. aqui, ah, tá. Aí. Acho que não vai segurar. Eu boto aqui. Não, você tem que segurar, não adianta. Agora... Deu. Ficou de pé. Botar aqui, ó, Gabriel. Perfeito. Esse livro faz parte de 4 distopias que eu acho extremamente relevantes, e que é O Admirável Mundo Novo, 1984, o Calocaína, e um outro que eu vou falar em seguida, que é o Nós. E o que nós falávamos antes do programa, né, Glauco? Uma das minhas inquietações é a capacidade que esses escritores tiveram de antecipar situações que hoje nós estamos vivendo. Esse livro qual é a data? Ele é de 1940. Ele é anterior ele foi lançado 8 anos antes de 1984. 9 anos depois de Admirável Mundo Novo. Eu não vejo muita repercussão sobre esse livro, mas ele é de uma escritora sueca. Ela teve uma experiência, ela foi até a União Soviética após a Revolução Russa, ela foi à Alemanha ali na ascensão do nazismo, e ela criou essa distopia que eu acho fantástica. Eu vou dar uma pincelada rápida. É um estado também absoluto, totalitário, e em que um cientista ele cria o Léo Cal, e daí calocaína. Ele cria uma fórmula, um soro que faz as pessoas revelarem seus pensamentos. Fantástico. Que talvez seja a última fronteira que nos divida, que nos separe de um Estado que tome conta efetivamente das pessoas e preserva a nossa liberdade. Porque, por mais que a gente viva num Estado totalitário, absoluto, o nosso pensamento ainda é nosso. É absolutamente livre. Isso. Então, é um livro extremamente interessante. E aí, ele, ao longo da história, ele é em primeira pessoa. Ele vai... o cientista ele vai se deparando com dilemas morais, justamente porque ele criou uma fórmula que acaba retirando a última fronteira ética, né, e moral entre o Estado e o indivíduo. Eu acho fantástico esse livro, recomendo. As pessoas têm a ideia de que 1984, que é uma obra-prima também, mas é o livro que criou a distopia, né? Distopia maior. Isso. Então, esse é um livro que eu super recomendo. Eu acho que diz muito daquilo que a gente está vivendo. Ele é fácil de encontrar, tem aí 200 páginas. É uma leitura rápida, super interessante. Editora Karen Boyle, Calocaína, romance do século XXI. Primeira indicação do João. Primeira indicação. Segunda, João. A segunda, para fugir um pouco da distopia, é um livro conhecido, né? Submissão, do Michel Roblot. Ele é de 2011, né? E ele se passa na França de 2022, veja só. E ele é a história de um professor, entediado, enfim, mas a França estava passando por uma mudança e as eleições
ela se dá entre a extrema-direita e o primeiro candidato islâmico da França. Então, é a questão da França dominada pelo islamismo, o que é uma coisa que... Sim, não é nenhuma distopia. Simplesmente, exatamente. Isso é realidade. Saímos da ficção para a realidade. Mas a leitura que ele conseguiu fazer daquilo que já estava já era a tendência. Em transformação na França, com uma década de antecedência. Perfeito. Então, é um livro também, uma leitura super agradável. Instigante, né? Instigante. Porque tudo que envolve essa questão do islamismo, ela hoje acende uma luzinha, né? E o que eu gosto na leitura, Glauco, é que eu não gosto daquele livro puramente ficcional. Assim. Por mais que, óbvio, sejam ficções, mas eles nos remetem a dados de realidade, daquilo que a gente vai experimentar e, inclusive, está experimentando, né? Então, é uma outra leitura que eu acho que vale a pena fazer. É um livro super interessante, diz muito do que está acontecendo na França hoje, né? Eu diria que hoje a França já está... islamizada. Sim, lógico, até porque a França colonizou países africanos que tinham o islamismo como a sua, exatamente. A sua religião de então, é outra leitura que eu acho bem relevante. Houellebecq. Submissão Diretoral Faguara, também 250 páginas, né? Segunda indicação do João. Já são o segundo livro, a minha segunda despesa do final de semana aqui, nesses 2 livros do João. E aí terceira indicação, agora aí esse aqui. É fã também. Né? Só o Mark Levin, que o João, que é o autor desse livro, Marxismo Americano, ele tem um programa aos sábados na Fox News, que eu copio. Eu gostaria de um dia ser uma mistura de Ari Alcântara com Mark Levin. Né? O Mark é um gênio, é um sujeito com uma capacidade intelectual. Chega a ser brutal a capacidade intelectual do Mark Levin. Então, e esse livro, muito bom programa. E esse livro revela muito dessa genialidade, porque a guerra cultural que se estabeleceu a partir da escola de Frankfurt, né, Gramsci e tal, ela não foi percebida pela intelectualidade, ou pelo menos demorou para ser percebida pela intelectualidade mais conservadora, e ele talvez tenha sido um dos primeiros a chamar a atenção do que estava acontecendo nos Estados Unidos de forma silenciosa, e de como isso se estabeleceu dentro das universidades, dentro das escolas, como isso estava sendo difundido dentro das empresas americanas, né, o famoso DEI, né? E ele aborda... Processo germinal, e que todo mundo diz assim, tu tá exagerando. E ele virou motivo de chacota durante um tempo. Exatamente. Por conta desse livro. Eu ia dizer isso. Hoje... Né? Mais um distopista, quase, né? Na verdade, os conservadores passaram por um processo de descredibilização, isso. Justamente porque tudo que se dizia, e ele, nos Estados Unidos, era uma voz contundente disso, né? Sempre foi. Ele, como tu disseste, ele foi ridicularizado. Ele foi ridicularizado. E hoje se mostra, e a própria audiência dele hoje... Que é um maior programa, aliás, bem lembrado, o programa de maior audiência da televisão a cabo de news americana. O programa do Mark Levin. E vale assistir, né? Cujo nome é Life, Liberty and Levin, ou seja, Vida, Liberdade e Levin. Vale assistir, porque é fantástico. Eu não perco um. Então, ele aborda todas essas questões nesse livro, porque, assim, de novo, para que a gente entenda o contexto dessa guerra cultural que se estabeleceu, é muito importante que a gente entenda de que forma isso conseguiu entrar no nosso
cotidiano, né? E ele faz essa abordagem bem prática entre teoria e realidade. Gabriel, vê se consegue dar um zoom aqui na carinha do Mark. Oi? Né, Glauco? A questão da leitura, ela é importante. Mark Levin. Ela é importante porque ela nos dá. Obrigado, Gabriel. Ela nos dá condições de quebrar narrativas que nos são impostas, né, de forma quase que absoluta. E a gente só conseguiu também quebrar e chegar nessa linha de pensamento que é extremamente atual, né? Porque nós temos lá Hayek, nós temos Mises, nós temos que são fundadores de tudo aquilo que a gente acredita, de liberdade, né, de individualismo, mas eles nos trazem um retrato fiel do que está acontecendo, das transformações que o mundo está passando. E aí, eu gosto, o que me atrai muito nele é que ele foi muito insistente, Glauco. Ele é. Ele foi persistente naquilo. Ele foi porque assim, talvez algum outro não tivesse, ou muitos ao longo do caminho cansaram, porque tu lutar e ser uma voz quase que isolada, sozinho, né? contra aquilo que a gente ordinariamente tem escutado, é difícil. Sem dúvida nenhuma. E falando em guerra cultural, qual é a tua próxima indicação? Aí é uma outra distopia. Eu já falei guerra cultural. Vamos aqui. É outro livro que também aborda essa questão da guerra cultural. Marxismo Cultural, 300 páginas, editora Citadel, certo? Desculpa, eu não falei antes. Também faz uma abordagem dessa guerra cultural, mas ele aborda muito a questão a partir do pós-modernismo. Foucault, da relativização das coisas. Não é uma abordagem tão... Sim, aqui ele elege um inimigo único, né? E daquilo que está acontecendo. Exatamente. Aqui é uma abordagem mais macro, né? E mais contemporânea também. Não, ela é contemporânea, mas ela é uma abordagem não tão específica sobre um ponto. Ele traz a questão da influência do pós-modernismo na vida das pessoas e o quanto ela influenciou essa guerra cultural a partir de conceitos estabelecidos por ícones da esquerda, né? Como a esquerda conseguiu estabelecer uma narrativa tão hegemônica, né? Que perdurou aí e vem perdurando por 3, 4 décadas, sem que houvesse condições da direita combater isso. Então é outro livro que eu acho bem interessante para entender isso que a gente enfrenta hoje em dia. Como podem ver ali, o Jordan Peterson até faz referência ao livro. Se quiser. Aqui fala muito bom, é uma desconstrução do Ocidente, isso. Né? Que é uma coisa gramsciana, né? Quer dizer assim, eu preciso acabar com o Ocidente, porque... Eu preciso acabar com os valores, família, com a questão da autoridade paterna, materna. Com a religião judaico-cristã. Com esses valores. Acabar com o iluminismo grego, eu preciso acabar com o Estado de Direito, com o direito romano, eu preciso acabar com tudo isso para poder construir uma nova sociedade que eles não têm a menor ideia. Igual qual seria. Eu parti para essas leituras, assim, porque eu estava com dificuldade de entender o mundo. E de entender e de me colocar frente às coisas que estavam acontecendo. E eu queria entender um pouco do que a gente estava enfrentando, o nosso inimigo, digamos assim. Eu nunca me afastei dos meus valores, nunca tive qualquer dúvida sobre aquilo que é verdadeiramente importante para
para mim, mas era importante, sabe, Sun Tzu, né? Conheça seu inimigo. Conheço seu inimigo. Então, sem a gente saber o que o outro lado pensa, pretende, o objetivo, fica muito difícil a gente ficar numa base simplesmente teórica das coisas. E simplesmente ficar ou na defesa ou no ataque. Quer dizer, fica sempre aquela coisa dicotômica, né? Ou eu estou atacando, ou estou defendendo, ou sou contra, ou sou a favor, quando eu posso chegar num meio termo, dizer assim, olha, eu concordo com tal e tal coisa, discordo disso, daquilo, né? É tão evolutivo se a gente chegar nesse ponto, né, João? Inclusive, esse livro tem um aspecto que me chamou a atenção aqui, no folheio, que ele trata de questões culturais mesmo, fala sobre arte, pintura, sobre escultura, sobre a influência do cinema. E como a esquerda se colocou nisso. E de modo como ela ocupou esse espaço. Muito providencial. Eu não vou dizer, eu diria de modo oportuno, para não chamar de oportunista, porque já estaria colocando um rótulo, né? Mas de modo oportuno, quer dizer, aproveitou a onda, né? E sabendo que uma guerra hoje se trava na cabeça das pessoas. Até porque, né? Glauco, foi através disso que eles conseguiram implementar um marxismo, se não aquele tradicional que nós conhecemos, manifesto comunista e tal, proletariado, isso. Eles conseguiram perceber que a grande virtude do Ocidente era a sua cultura. A sua cultura. E através dela eles conseguiram desmantelar, destruir. E sutilmente eles foram ocupando esse espaço. Enquanto nós estávamos preocupados em produzir, né? Eles ocuparam esse espaço. Quarta indicação, então, do João Maltz, Guerra Cultural, como o pós-modernismo criou uma narrativa de desconstrução do Ocidente, do Stephen Hicks, editora AR, com um pouquinho mais, 250 páginas, né? Mas olha, um livro que dá para a gente... Dá para ler num final de semana. Dá para ler no final de semana, porque ele, quando começa, não vai parar. Não vai parar. Para quem gosta, começa, não vai parar, porque ele diz muito do nosso tempo para a gente. Não é alguma coisa que a gente leia e diz assim, eu não tomei contato com isso, eu não ouvi falar disso. São fatos adjacentes, fatos da nossa vida que estão comentados aqui. Não, são fatos que acontecem no nosso dia a dia. Exatamente. Então, uma leitura muito interessante. Obrigado pela indicação, João. Vamos à última indicação desta sexta-feira da Biblioteca do João Maltz. Que essa, para mim, é a mãe de todas as distopias. E a importância da mãe, né? A da figura materna. Ela é, para mim, a principal distopia. Ela foi lançada antes de qualquer outra. E ela também fala de um estado totalitário em que as pessoas, desde cedo, desde criança, aos 7 anos, as crianças já são separadas das suas famílias, já são entregues ao Estado, ou seja, passam a ser propriedade do Estado, o que nos remete a uma tentativa que existe hoje de que os pais justamente percam essa autoridade. Pátrio poder sobre os seus próprios filhos. E a elas são atribuídas não nomes, mas números. Números. O que acaba tirando das pessoas a individualidade, né? Quando tu é tratado... Tu é um número. O que tu é? Tu é um número. Tu não tem representação. Tu não tem como ocupar um papel na sociedade. E os personagens, ele se passa dentro de uma cidade entre muros que as pessoas simplesmente não sabem o que acontece lá fora. Não tem nem ideia de que existe um outro mundo lá fora. E cada personagem, ele representa um sentimento, digamos assim. É o crítico, é o ético, é aquele que contestador, é aquele que é mais submisso ao Estado. É uma distopia também, mas para mim é a melhor de todas, porque ela também nos remete a algo que, se a gente não vive numa realidade plena, nos mostra o que se pretende
com o caminho que a gente está seguindo. E aí remete também à questão do globalismo, né? Que o globalismo... Eu estava falando nisso e eu estava... O globalismo é isso, né? É um Estado único, mundial, e aqui é um Estado mundial, que... Não eleito. Essencialmente ele não pode ser eleito. Exatamente. E até porque seria impossível, né? Que tem um controle sobre tudo e sobre todos. No contato entre os números, entre as pessoas, eles começam, então, também a questionar algumas coisas e entram nesse conflito ético de moral de fidelidade ao Estado, que eles aprenderam a ter, e de questionamento. Tu estava me comentando que esse livro é do escritor, uma escritora... Ele é um escritor russo. Evgeny Zamyatin. Isso. É isso? O nome do livro é Nós. Ele foi escrito... Em que ano, João? Ele foi inscrito em 1940, eu acho, um pouquinho antes. Ele é um ex-bolchevique que viveu a Revolução Russa e começou a contestar aquilo que estava acontecendo no Estado russo pós-revolução. E aí ele... E sobreviveu. Sobreviveu. Mas tanto, esse livro só foi permitido circular na União Soviética e posteriormente na Rússia, depois que caiu a União Soviética. A cortina de ferro e ele é de caiu. 1940. Ele é um pouquinho antes, acho que é em 1934. E também, então, é anterior ao 84. Esses dois livros, são dois livros, assim como Admirável Mundo Novo, né, são anteriores a 1984. É que eu acho que o Orwell, ele fez assim uma espécie de compilado disso tudo. Ele certamente deve ter influenciado o Orwell, tá? Mas eles são anteriores. Eles são anteriores ao 1984 e trazem, assim, apesar de ser ficção, mas é uma ficção tão real, Glauco, que chega a assustar, né? E eles nos suscita algo que hoje as pessoas, de certo modo, estão voltando a ter, que é essa questão da crítica, de saber... questionar. De não se submeter simplesmente às ideias que querem nos impor. O que nós estávamos comentando ali, o papel deste programa aqui, humildemente, e faz com excelência, é acrescentar este ingrediente na vida das pessoas. Porque as pessoas têm informação de diversos canais, elas se informam de manhã cedo, se informam à noite, através das redes sociais, durante o dia inteiro, né? Como o próprio Elon Musk falou, nós já somos ciborgues, porque nós já temos um elemento eletrônico acoplado, a gente não vive mais sem, então a gente hoje tem informação, mas a informação, ela tem duas fases, na minha opinião, ela tem que ter a informação, a reflexão, as pessoas têm que pensar sobre ela, e depois de pensar sobre ela, tem que começar a questionar ela, né? Questionar, trazendo para o seu quintal, né? O problema, de que modo isso me afeta. E certamente a gente não conseguirá fazer isso sem conteúdo. Então, assim, claro, esse é um problema geracional, né, Glauco? Porque, de novo, hoje a gente tem tudo aqui num aparelho que nos dá as informações de forma instantânea. As pessoas hoje... querem respostas rápidas para tudo, principalmente as crianças. E essa, eu acho que é uma tarefa que os pais precisam ter, de fomentar a leitura. Se a gente quer uma sociedade com os valores e princípios que a gente preza, é importante a gente desenvolver isso aí para que a gente não fique submetido simplesmente a um algoritmo. Eu, graças a Deus, fui abençoado com 2 filhos que são... genocidas de livros. Eles não podem ver um livro... meus 2 filhos têm bibliotecas maravilhosas. Então, nesse aspecto, eu agradeço ao Deus Pai pelos filhos que me deu. E de fato, não é qualquer um que chega, não, nos meus filhos com ladainhas, não. Eles... daí a importância da leitura, né? E serve para tudo na vida. Nós, de Evgeny Zamyatin, última indicação do meu querido João Maltz, para aproveitar o Black Friday, dias, né? Aproveite o Black Friday, né? Retome a delícia, o hábito da leitura. O hábito solitário e delicioso, porque é um daqueles momentos assim, de solidão qualificada, né? Que é quando tu tá lendo, é
tão bom quando a gente começa a se acostumar, depois não quer largar mais este vício da solidão qualificada de uma leitura, né? Eu gosto de livro físico, Glauco, justamente porque vai ler no Muito Kindle, bonito, vai ler... O design do livro é muito Não, bonito, né? a edição espetacular. Espetacular, editora Aleph. Eu nem conheci essas editoras todas novas. Meus parabéns a elas, inclusive, pela coragem de publicar esses livros. Um livro muito bonito, em tons aqui, tons vermelhos. Né? Olha aqui, com grafismos muito bonitos, né? 330 páginas. Que é raro hoje em dia de se ver, né? É raríssimo, muito bonito, mas muito bonito. Uma obra de arte, design do livro. E, querido, foi um privilégio. Espero ter uma pequena contribuição, né, que Glauco? É isso, é enorme contribuição. Pessoas aqui dizendo que o João tem que participar pelo menos uma vez a cada 15 dias no programa. Se depender de mim, tá garantido, tá? O João é um cara ocupado, viu? Não pense não, eu consegui agendar com o João 10 dias de antecedência, não é assim chamar o João Maltz, o João é um cara ocupado, né? É sempre um prazer estar aqui, Glauco. Vai ser... eu sou um entusiasta de que as pessoas cada vez mais criem esse hábito de se informar pelo teu programa, pelo programa do Júlio, pelo programa do Guilherme. Nós precisamos disso, é fundamental e imprescindível que a gente difunda essas ideias que vocês preservam aqui e lutam tanto para... Porque é difícil, né, Glauco? É uma convicção, não adianta. Exato. É uma crença, é uma convicção. E isso faz com que a gente tenha condições, e vocês tenham condições de chegar num público que antes não tinha opções. Essa é a ideia. De consumir esse tipo de ideia, né? Então, fica aqui também o meu apelo para que as pessoas difundam, prestigiem, difundam, porque de fato é de todos nós. Muito bom. Fechamos com chave de ouro essa semana, que foi muito gostosa, muito produtiva. Eu agradeço muito a presença do meu querido amigo advogado, Dr. João Maltz. Eu que agradeço. Pela sua contribuição, pelo seu compartilhamento, né? Compartilhamento do seu conhecimento da sua biblioteca. As pessoas adoraram o programa, né? O Vilmar, o Luiz Baras, assim, mais uma conversa edificante. O João é um professor de uma cultura impressionante. Obrigado, Rádio Mais Brasil. Nós é que agradecemos ao João e à nossa audiência, né? O Gerson Sebagi, novamente a manifestação do querido Marcelo Comaceto da nossa audiência, né? Ainda que alguns não sejam tão assim, formalmente aderentes à nossa causa, ainda assim estão nos escutando, o que é importante. Mas também. A liberdade, inclusive... A liberdade é isso, né? Eu adoro quando as pessoas se dispõem, inclusive, a criticar. Em outros lugares, a crítica não é bem-vinda. Não, ele é cortado. Existe o banimento. E essa é a nossa diferença para eles, né? Essa é a grande diferença. Toda forma de amor vale a pena. Né? Como diz o João, quando o mundo não é pequeno, como é? Do Fernando Pessoa. Bom, Fernando Pessoa, o poeta, também fica para a próxima, falamos sobre a importância da poesia. Eu sou um fã da poesia também. Um dia nós vamos falar um pouco mais sobre a poesia, a importância da poesia para o nosso dia a dia, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E que a nossa alma se expanda, cresça. Sempre. Muito obrigado, João. Eu que agradeço, Glauco, mais uma vez. Passamos bastante do tempo hoje, mas que as chibatas sejam duras, ainda que tio Júlio válidas, porque eu tenho certeza que foi em nome da boa causa. Meu abraço forte em cada um grande final de semana. Segunda-feira eu começo aqui o programa com o Dani Zimmermann. Nós vamos conhecer melhor ainda esse cara. Eu tenho certeza que o timaço que faz parte aqui, que compartilha e que vive aqui conosco na Rádio Mais Brasil, vai adorar a conversa que eu vou ter com o Daniel Zimmermann na segunda-feira. Na terça-feira eu vou conversar com o Bernardo, direto da Argentina, nós vamos falar sobre a Argentina.
E na quarta-feira eu tenho um convidado aqui que estou para confirmar, vai falar direto conosco dos Estados Unidos e que vai nos contar alguns bastidores do desenrolar das coisas já antes, há 50 dias da posse do Donald Trump. O pau já está comendo. Então nós vamos ter uma semana que vem muito boa também. O dólar lá em cima, né? Segundo um ouvinte nos falou que o dólar já está em R$ 6,06 agora, de manhã. Esperamos que... Deve ir a 6,40 por aí. Que coisa triste. A que ponto chegamos? Obrigado, Faria Lima. Obrigado aí, né? Quem disse que a eleição do atual Armínio presidente... Fraga. Obrigado, tá? É que assim, ó, o mercado financeiro, ele ganha sempre, entendeu? Então, sempre que o mercado financeiro me indica um político, eu fico com meus 4 pés atrás. Porque ele vai ganhar sempre. Eu não. Vai ser papo para outro dia. Um abraço a todos, excelente final de semana e até a próxima semana com Mais Brasil Mundo, nessa que é a nossa Rádio Mais Brasil. Compartilhe, deixe seu like, indique, nos apoie, porque eu tenho certeza que você vai ser gratificado com isso.